O que eu vou tentar fazer aqui, nos próximos 30 minutos aproximadamente, é apresentar uma sugestão do que eu considero necessário, uma mudança necessária no modelo da Zona Franca de Manaus. Que é um novo modelo mental em que nós precisamos assumir uma responsabilidade maior sobre o nosso destino. Essa é a minha tese e é isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. A Zona Franca foi criada com dois objetivos, na época, lá em 67, pelo governo militar. Um era reduzir as desigualdades regionais e o outro era manter a integridade territorial. Esses eram dois objetivos geopolíticos essenciais na época em que foi criado. Mas, além disso, isso foi conseguido, foi obtido. Além disso, nós conseguimos também outros objetivos que nós outros resultados que nós não imaginávamos na época. Vamos lá. Primeiro, contribuímos para a preservação ambiental. Esse é um argumento já bastante utilizado na defesa da Zona Franca de Manaus, o estado do Amazonas, que foi o principal, vamos dizer assim, beneficiado com a criação da Zona Franca, preservou 97% da sua cobertura florestal original, em grande parte porque esvaziamos o interior, tiramos todas as atividades viáveis econômicas do interior, então concentramos aqui na cidade. Não sei se era essa a intenção, mas esse foi o resultado, e acabou sendo um resultado valioso do ponto de vista, vamos dizer assim, da política brasileira, especialmente nesse ambiente internacional. Também, um outro aspecto que a Zona Franca gerou foi uma bonança arrecadatória. O estado do Amazonas tem níveis de arrecadação estadual e federal similares aos estados mais ricos do Brasil. Então, se nós olharmos, por exemplo, aqui, no lado esquerdo, a receita estadual no Amazonas, em 2021, foi cerca de 23 bilhões de reais. R$ 5.400 por habitante. Se nós compararmos com São Paulo, R$ 5.400 por habitante, ou seja, a receita per capita do estado do Amazonas é similar à receita per capita do estado de São Paulo. Nós somos o único estado do norte do Brasil que manda mais recursos para Brasília do que recebe de lá. Então, esse é um outro aspecto também muito importante na argumentação em defesa do modelo Zona Franca de Manaus. Toda a receita com turismo estrangeiro no Brasil, tudo que os turistas estrangeiros gastaram em todo o Brasil, em todas as unidades da federação, em 2019, que foi o ano antes do Covid, então de lá para cá os números estão bastante distorcidos, mas vamos considerar o número de 2019, foi 6 bilhões de reais, dados do Banco Central Brasileiro. Ou seja, se todos os turistas tivessem vindo a Manaus e gasto aqui em Manaus tudo o que eles gastaram, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Nova Iguaçu, em todos os estados brasileiros, não seria suficiente para substituir o modelo Zona Franca de Manaus. Então, acho que precisa identificar nas empresas. Eu não acho que esse movimento do IPI vai ser encerrado voltando exatamente para o que era antes, porque a tendência mundial é de redução dos impostos, e o Amazonas não vai conseguir impedir que o Brasil ande nessa direção. Por quê? Quando nós reduzimos os impostos sobre o imposto de renda das empresas, que a Sudan concede esse benefício, vai diminuir a nossa vantagem comparativa da mesma maneira. Se o imposto de renda, a contribuição social, diminuírem de 34 para 25, por exemplo, e aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos lá em Brasília para dizer para eles aumentarem os impostos brasileiros todos, porque nós precisamos manter nossas vantagens competitivas. Vocês acham que isso seria razoável? Então, esse ponto nós temos já que nos preparar para o que já está vindo aí. Achei até que demorou, para ser sincero. Achava que durante a administração do Paulo Guedes, ele iria avançar muito mais rapidamente na redução de impostos, o que não aconteceu para o mal do Brasil e para o bem da Zona Franca durante esse período. O que nós temos para fazer? Após esses 55 anos, é imperativo buscar duas coisas que são essenciais. Melhorar a nossa infraestrutura e
buscar alternativas, eficiências na empresa, eficiências no estado do Amazonas, para que nós possamos fazer mais por nós mesmos nesse processo. Dos 10.500 cargos distribuídos aí, eu me atrevo a dizer que com 3.000 tu toca essa máquina pública. A folha sai de 39 milhões por mês, só nessa área, para 11. Tá? Na questão da desburocratização, ambiente de negócio é tudo. Quando estivemos à frente do CODES, assinamos um convênio com a Prefeitura, com o IMPLURB, com o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, o CREATOS, com verba de P&D, para tornar o licenciamento nos órgãos aqui da Prefeitura, no IMPLURB, de forma digital. Então, atividade tipo 1, 2 e 3 são de baixo impacto, você entra no computador, coloca lá seus dados, declara sua responsabilidade técnica e instantaneamente tem que sair projeto aprovado e alvará de construção. E você vai responder por aquilo. Se lá na frente, na hora da execução da obra, você não cumpriu o que estava lá, vai demolir, vai pagar, vai ser autuado. A sociedade não pode resolver as suas demandas com o aumento da estrutura, com concurso público. Não, vou ter que fazer concurso público para poder responder às demandas da sociedade. Isso é uma falácia. Nós precisamos usar as ferramentas digitais que estão aí para tornar a vida do cidadão melhorada. Saúde. 80% dos problemas de saúde são resolvidos no atendimento primário. Portanto, com aquela economia que nós falamos de 333 milhões por ano, você coloca os postos de saúde para rodar 7 dias por semana, de domingo a domingo. Isso vai fazer com que a população tenha qualidade de vida, vai fazer com que o médico, o uso da informática, possa controlar 4.000 pessoas. É um médico da família, sim. Isso vai trazer qualidade de vida e vai tornar Manaus um destino brasileiro e internacional considerável, porque sem segurança, sem infraestrutura, sem saúde, sem uma estrutura da cidade adequada, fica difícil atrair, né? Tem solução, tá? Tem solução. E ela, como disse o Jaime, tem aquilo que cabe ao governo federal, mas tem aquilo que cabe ao nosso governo. Tem aquilo que cabe à prefeitura. Tem aquilo que cabe a cada um de nós que está aqui. Quando formos fazer os nossos negócios, quando formos pensar nos impostos, quando formos pensar nas suas ações, tentar se aproximar ao máximo de que falar e fazer. Porque senão a gente perde a coerência. E quem não tem coerência, fica difícil. A gente está falando de soluções para a Amazônia. Nós não podemos esquecer que nós estamos há muito tempo, historicamente, de costas para a Amazônia, para as diversas sociedades amazônicas. Tanto a Amazônia hispanohablante, quanto a Amazônia lusófona, que somos nós, a Amazônia guianense, que fala inglês, que fala holandês, que fala francês. A gente fala 5 línguas na Amazônia, né? 5 línguas oficiais. E são centenas de línguas ameríndias, inclusive algumas ameríndias oficializadas na Bolívia. Então você tem isso aí, né? 143 na soma dos países, excluindo o Brasil, 143 milhões de habitantes. Nós estamos de costas para este mercado consumidor, né, em potencial. Estamos ao lado e, ao mesmo tempo, extremamente distantes. Mais um. Na visão da Associação Panamazônia, a cooperação panamazônica pode, sim, favorecer um novo ordenamento social, político e normativo conducente à prosperidade regional e à harmonização dos imperativos de desenvolvimento econômico. Essa é a situação aqui nessa seta, é a nossa situação atual. Eu não vou ler tudo isso, mas em resumo, a situação da Amazônia é isso: inércia econômica, né? Aguda precariedade social e degradação ambiental. As causas são muitas. Algumas, por exemplo, desequilíbrio do federalismo, pouca gente fala disso, mas nós estamos vendo isso nesse momento com a questão do IPI e da Zona Franca, não é? A baixa representatividade política das sociedades amazônicas nas instâncias legislativas nacionais, etc. Não se pode deixar de falar o ambientalismo e outras ideologias anti-prosperidade, contrárias à determinação dos povos amazônicos. E como consequência disso, a gente tem pobreza generalizada,
criminalidade descontrolada, aumento de ilícitos transfronteiriços, fluxos migratórios desordenados, como a gente recentemente assistiu. Fala-se muito da Venezuela, mas se esquece que Manaus tem um fluxo constante há décadas de colombianos e peruanos, etc. Né? E a dependência do poder central. De novo, hoje, muito que se falou aqui reflete isso, a dependência do poder central. Então, a parte da proposta é transferir poder para os amazônidas, né? Como diz o Dr. Jaime, pôr o destino em nossas mãos, implementação de uma agenda liberal. Sem uma agenda liberal nós não vamos para nenhum lugar, e foco na prosperidade econômica, no trabalho e na livre iniciativa. O que nós precisamos? Nós somos os protagonistas do desenvolvimento econômico. A livre iniciativa brasileira, no atual modelo sociopolítico brasileiro, e tem impressão de grande parte da humanidade, nós vivemos uma economia de mercado, e o protagonista do mercado é o empreendedor. E nós, aqui dentro dessa sala, somos o protagonista principal de qualquer instrumento de desenvolvimento social, econômico e de uma sociedade. Portanto, como protagonista, qual é o nosso papel? Qual é a nossa obrigação? E como nós devemos reagir diante dos desafios que nos impõem regionalmente as nossas limitações, que foram muito bem ilustradas aí nos baixos níveis de desenvolvimento humano que a Amazônia apresenta ainda para a humanidade. Portanto, a língua não é uma barreira. O que é a barreira dessa distância econômica, o que cria essa distância econômica para nós, empreendedores brasileiros, é sim aqui fazer uma meia-culpa, a falta de iniciativa, de queremos dar o passo e ir para o vizinho. Temos uma São Paulo aqui ao lado, a um passo de distância do estado do Amazonas. Você atravessa uma rua e alcança a Colômbia. E nós temos uma distância econômica brutal. Brutal. A Colômbia não nos enxerga economicamente, sim como parceiros, nos bons jogos de futebol que nós protagonizamos, mas não nos enxerga também como mercado. Porque também temos uma coisa para ofertar a eles. Comércio internacional, crescimento, exportação, abertura de mercados, Fernando. Depende de uma via dupla. Nós não podemos enxergar eles só comprando. Eles também têm produtos e vendem, e nós temos aqui também demandas para serem atendidas, muitas vezes com produtos extremamente competitivos que baixam o nosso custo de vida, melhoram a qualidade também do nosso comércio, do nosso consumo. A distância econômica é a maior barreira que nós temos hoje ao empurrarmos a vaca. O que nós temos que mudar? Esse modelo criou um mercado brasileiro cativo para o polo industrial de Manaus. E esse mercado que agora é questionado, através da retirada ou da diminuição dessas vantagens comparativas, ele vai ser reinventado, ele não vai desaparecer. A iniciativa privada vai se readaptar em busca de novos mercados, de novas oportunidades. E nós somos os protagonistas disso. Tá bom, gente? Muito obrigado aí pela paciência de ouvir. Bem, parabéns, Paulo, pela extraordinária palestra, era o que esperávamos.